vamos lá, sétimo ano. Dando continuidade ao conjunto dos números racionais, a gente vai ver como a gente agora identifica ou representa esses números na reta numérica. Lembrando que números racionais são todos os números que você puder escrever na forma de fração, certo, pessoal? Então, todos os números naturais são racionais e todos os números inteiros também eles são racionais. Então, o conjunto dos números racionais são todos os números que vocês conseguirem escrever na forma de fração, certo? Aí entra aqueles números decimais, artigos não periódicos, certo? Aqueles decimais exatos e assim por diante. Então, veja só como é que a gente vai representar esses números racionais. Primeiro, esses números racionais, para eles serem representados numa reta, eles vão ficar sempre entre dois números inteiros, certo? Como aqui no primeiro exemplo, nós temos uma reta, certo? Onde já tem alguns pontos marcados aí, certo? Ou seja, essa reta ela vai do número 2 ao número 4, certo? Então eu tenho 2, eu tenho aqui 3, ou seja, o A está representado pelo ponto 2, certo? Ou seja, o A está no ponto 2, o B é o ponto 3 e o C é o ponto 4. Nós só temos aqui 2, 3 e 4 números inteiros, certo? Essa setinha aqui, pessoal, ela indica que essa reta ela está evoluindo, crescendo para o lado direito. Por quê? Porque os números que nós temos aqui são todos positivos, certo? Então, por isso que não tem a outra setinha para o outro lado, porque nós não temos números negativos, certo? Então, vamos lá. Como foi feito isso? Ó, primeiro, esse segmento aqui, pessoal, ó, de A para B, certo? Esse segmento de A para B, ele foi dividido em 5 partes. Vocês podem até contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Então, o que aconteceu? 2 até 3 está dividido em 5 partes. Cada parte dessa ela vai aumentando de 2 em 2, certo? Então aqui, ó, eu tinha 2, aí eu fui 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 e 2,8 para 3, 2. Então ela vai aumentando de 2 em 2 décimos aqui, certo? Então eles dividiram, pegaram o espaçozinho aqui, ó, de A para B, o segmento, dividiu em 5 partes, né? 5 partes iguais. E aí, quando eu pego um ponto, certo? Um ponto, digamos, você tirou 1 em matemática, uma prova valendo 1. Se eu dividir em 5 questões, cada questão vai valer o quê? 2 décimos. Então, é como se eu pegasse essa parte aqui, ó, e dividisse em 5. Então, vai ficar aquela partezinha com 2 décimos. Então, se eu tenho 2 mais 2 décimos, 2,2. 2,2 mais 2, 2,4 e assim sucessivamente. Então, como eu digo, dividimos os segmentos AB em 5 partes iguais e aí basta numerar, ou seja, observe que o P é 2,2, o Q 2,4, o L 2,6 e o S 2,8. Aí 2,8 quem é o próximo? Mais 2 décimos, 3. Então o B já está numerado. Agora veja só o que aconteceu aqui. Já do segmento B para o segmento C, ele está dizendo que o segmento BC ele foi dividido em 10 partes, certo? Então, pessoal, observe o seguinte: se de A para B foi dividido em 5 e cada um era 2 décimos, de B para C, como foi dividido em 10, porque são 10 partes, cada um é um décimo. Então, basta contar, ó, 3. Aí próximo, 3,1, 3,2, 3,3, aí o M é quem? 3,4. Aí continuando, 3,5, 3,6, o M 3,7 e assim sucessivamente, 3,8, 3,9 e 4. Então, é muito simples isso aqui. Então, a gente vai ver lá como é que funciona na reta, certo? Então, se ele está dividido em 5 partes, cada um vai de 2 em 2. Se dividir em 10 partes, cada um vai de 1 em 1, certo? Lembrando que os números que estão entre 3 e 4, certo? Número inteiro 3, o número inteiro 4. Então é quem? 3,1, 3,2 e assim até chegar no 3,9 para ser o número 4. Agora, nessa outra reta numérica aí, observe o que ele está dizendo aí agora, certo, pessoal? Ó, na reta a seguir,
Destacamos os pontos. Aí nós temos já também os pontos. O O, que é o origem aqui, que é o 0, certo? Aí nós temos o A, que vai do menos 1, e o B, que é 1. Ou seja, eu vou do menos 1 ao 1, certo? Menos 1 ao 1 positivo. Então, observe, pessoal, que nesse caso aqui, certo? Nós temos 3 pontos marcados, o A, o O e o B. Então, eu vou do 1 negativo ao 1 positivo. Aí, o que foi que ele fez? Ó, observe do A para o O. O que é que ele está dizendo? O segmento AO, certo? Está dividido em 4 partes iguais. É por isso do denominador 4, certo, pessoal? É a mesma coisa no exemplo anterior. Como aqui está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, eu ia colocar um denominador 5, certo? Então, como esse espaço de A para O foi dividido aqui em 4 partes, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 partes. Quando eu pego o inteiro e divido em 4 partes, então o meu denominador vai ser 4. Esse denominador ele indica o quê? Em quantas partes o inteiro foi dividido. É por isso que o denominador aqui, ó, são 4, certo? É o número 4. Então, ó, aí eu tenho, ó, aí o 0, que a gente vem do 0 para o menos 1, certo, pessoal? Não é do menos 1 lá para o 0, é do 0, certo? Você vem em direção ao menos 1. Então, aí cada um pontinho desse aqui é 1, então vai ficar menos 1 quarto, menos 2 quartos, menos 3 quartos, certo? Então, isso aqui é muito simples. Como foi dividido em 4 partes, bota o meu denominador 4, certo? E aí vai ficar dessa forma, ó, o x é menos 1 quarto. Por que é menos? Porque eles estão à esquerda do 0, certo, pessoal? Por isso do menos, certo? O i menos 2 quartos e o z menos 3 quartos. Agora, observe que ele está andando do 0 para a letra B, o ponto B, ou seja, do O para B. Observe, ó, que esse aqui, pelo denominador, eu já sei que esse segmento OB, ele foi dividido em 6 partes iguais. Então, por isso do denominador 6. E como eu estou andando do 0 para a direita, então é positivo. E aí eu vou 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos. Pronto, foi dividido em 6 partes. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que quando a gente começa a contar, a gente começa a partir do próximo e vai parar lá em cima. Então eu tenho aqui, ó, esse eu não conto, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi dividido em 6 partes. E aí, sim, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, aumentando de 1 em 1, certo? Então aqui não tem segredo. Então aquilo que ele colocou aqui, ó, dividimos o segmento AO em 4 partes e dividiu OB, certo? Aqui eu posso dizer que ele dividiu esse segmento OB em 6 partes iguais, certo? E aí, observe agora aí, como representar o número, certo? Essa abscissa aqui, pessoal, nessa outra reta, eu tenho essa fração. Como é que eu vou apresentar essa fração? Representar essa fração em uma reta. Observe o seguinte, pessoal. Quando eu vou representar, eu tenho que saber certo? Entre quais números inteiros essa fração ela está representada. E como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar essa fração, pessoal, e transformar ela em número decimal ou em número misto. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 23 e vou dividir por 4. Você pega o numerador da fração e divide pelo denominador. Então vamos lá. Ó, 23 dividido por 4 vai dar 5, não é isso? Aí 5 vezes 4, 20. Certo? 5 vezes 4, 20. Para 23, falta 3. Ó, como é que eu monto? Aqui é como se eu tivesse da seguinte forma. Ó, o quociente que foi 5, pessoal, é minha parte inteira. Aqui é como se eu tivesse, ó, deixa eu botar aqui na frente, 5 inteiros mais esse divisor é o meu denominador, certo? O divisor é o denominador e o resto é o numerador. É como se eu tivesse o seguinte:
5 inteiros mais 3 quartos. O que significa aí? Eu já localizei entre quais números inteiros essa fração está localizada. Quando eu escrevo 5 inteiros mais 3 quartos, isso quer dizer que essa fração ela é maior do que 5 e é menor que 6, certo? Ela está entre 5 e 6, certo, pessoal? Então é por isso que meu segmento, ó, o A, B, ele vai do 5 ao 6, certo? Aí o que foi que ele fez aqui? Ora, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse divisor aqui, ó, o denominador, ele indica em quantas partes esse segmento AB, certo? Em quantas partes esse segmento vai ser dividido. Como o denominador aqui é 4, eu vou pegar esse segmento AB e dividir ele em 4 partes, certo? Então, ó, aqui eu tenho de A para P 1 quarto, de P para Q mais 1 quarto e de Q para R mais 1 quarto. Isso quer dizer, se eu somar, ó, se eu somar tudo aquilo ali, certo, pessoal, vai ficar da seguinte forma. Digamos que eu tenho 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto. Se eu tenho 3 parcelas de frações, ou seja, eu tenho 3 frações somando com o mesmo denominador, o que é que a gente faz? Soma o numerador e repete o denominador. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou ter o que? 3 quartos, certo? É por isso desse 3 quartos aqui, certo, pessoal? Isso quer dizer que a minha fração IO 23 quartos, ela está representando a letra E, certo? Porque eu tenho a soma dessas 3 frações, 1 quarto mais 1 quarto, 3 quartos. Então, ó, 1, 2, 3. Então, 23 quartos. Então, isso quer dizer que eu tenho 5 inteiros, né? Que aqui deu 5 inteiros mais 3 quartos. Então, aqui eu tenho 5 inteiros. E aqui, como o denominador é 4, eu dividi o espaço em 4. Cada espaço desse é 1. Então, por que o 23 quartos ficou no E? Porque se eu somar 1 mais 1, 2 mais 1, 3, esse 3 quartos vai dar aqui, ó, no E, certo? E foi a fração que eu encontrei, certo? E a outra maneira que eu posso fazer isso aqui é da seguinte forma, ó, quando eu dividi aqui 23 dividido por 4, que deu 5, observa uma coisa, 5 vezes 4, 20 para 23, eu poderia fazer o seguinte, ó, pessoal, acrescentar um zero aqui e colocar uma vírgula, certo? Isso quer dizer que eu continuaria, 30 dividido por 4 vai dar 7, 7 vezes 4, 28 para 30, falta 2, colocava outro zero aqui, no resto, 20 dividido por 4 é igual, assim, aí 5 vezes 4, 20 para 20 nada, ou seja, 5 inteiros mais 3 quartos é igual a 5,75, certo? Então, é a mesma coisa isso aqui, essa fração e esse número decimal, certo? É a mesma coisa, certo, pessoal? E aí, no mais, é só isso mesmo, certo? Aí nós temos opostos e módulo de um número racional e temos comparação de números racionais, certo? Então vocês dão uma estudadinha nisso aí, certo, pessoal? E vocês vão fazer o seguinte aí, certo? Na próxima aula, vocês façam a parada obrigatória aí da página 56, certo? E a da página 57 aí. Aí na próxima aula a gente corrige, certo? Falou, até a próxima e um bom final de semana para todos aí, certo? Lembrando que a nossa aula é o seguinte, a nossa aula é dia de quarta-feira, certo, pessoal? Quarta-feira, sétimo A, sétimo B, ficaram no mesmo dia, sétimo A e sétimo B, quarta-feira. O que é que nós vamos fazer? Quinta-feira, então vem quarta, agora na quinta-feira vai estar disponível na secretaria da escola uma atividade para vocês responderem. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão vir aqui na escola, pegar a atividade
levar para casa, responder e devolvê-la, certo? E aí, como vocês vão pegar na quinta-feira, vocês vão ter quinta, sexta para responder e segunda e terça. Vocês vão entregar essa atividade, ela terá que estar aqui na escola até terça-feira, um dia antes da nossa aula da quarta, certo? É uma avaliação, certo? E lembrando que não deixe de assistir às aulas, porque vocês estão sendo avaliados por essa presença de vocês, pelas atividades que a gente faz, certo? No decorrer da unidade aí, todas as atividades que a gente passa, que vocês respondem, que manda aquele retorno para a gente, tudo ali é uma maneira de avaliar vocês. A presença, aquela lista de presentes que eu sempre peço para vocês, quem estiver assistindo as aulas, tudo aquilo ali é avaliado, certo, pessoal? Então, não deixe de assistir as aulas, não deixe de fazer essa atividade, porque tudo aquilo estará avaliando vocês, certo? E não esqueça de vir quinta-feira pegar, a partir de quinta-feira, a avaliação aí na escola, certo? Falou e até a próxima.